Muita alegria, né, que nós estamos mais uma vez participando, né, do mês da mocidade, mais um ano que o Senhor nos permite estar podendo realizar, né, e a gente agradece já de antemão pelo apoio de toda a igreja, né, mais um ano que a gente pode estar realizando e a igreja está sempre nos apoiando, né, e eu tenho certeza que esse mês todo será uma bênção. Nós já demos início no domingo, né, na parte da manhã, com os irmãos já dirigindo, louvando ao Senhor. A nossa irmã Bruna pregou no domingo pela manhã e a pregação da nossa irmã foi uma bênção. Então, se você não pôde estar aqui por algum motivo, não pôde, né, estar presente, né, eu encorajo você lá no canal da nossa igreja, né, e poder estar assistindo, porque falou bastante aos nossos corações. Eu tenho certeza, né, que foi assim, direcionamento do Senhor mesmo para dar início a todo esse nosso mês da mocidade. Amém? E eu fiquei pensando, né, sobre o que falar, a gente já fica imaginando, né, o que dizer, pedindo orientação ao Senhor, e nada encaixava, sabe? E aí cheguei a pensar em algumas coisas, algumas ideias, e aí quando eu ia de fato botar ele no papel, né, não era isso, né, que o Senhor estava direcionando. Eu fiquei, ai meu Deus, está chegando o dia e eu não estou conseguindo fechar, né, uma ideia daquilo que poderia trazer para os irmãos, para compartilhar com os irmãos. Eu pedindo ao Senhor uma direção, uma orientação e um personagem da Bíblia que o Senhor falou muito ao meu coração, até mesmo em decorrência dos estudos que a gente tem feito com os nossos adolescentes. Na EBD a gente tem estudado sobre o livro de Atos. E a gente tem feito capítulo por capítulo, a gente tem lido com eles versículo por versículo, e nós temos realmente estudado a fundo, né, o livro de Atos. E é um livro que, quando você lê, além de você ser contagiado, né, com a postura daqueles apóstolos, daqueles discípulos, é um livro que nos constrange, porque a gente para ver, né, o que esses apóstolos, discípulos, eles deixaram para trás, aquilo que eles puderam realizar ali através da ação do Espírito Santo na vida deles. E aí você se pega pensando, uau, o que eu estou fazendo como um discípulo do Senhor? Então, o livro de Atos é um livro encorajador, mas um livro que também nos faz refletir, né, qual a nossa postura como cristãos. E um personagem, né, dentre muitos personagens, e a gente, né, o livro de Atos inicia, né, a jornada de Paulo, então a gente logo, né, pensa sobre o apóstolo Paulo, que traz sim grandes ensinamentos, mas um personagem específico falou no meu coração, porque o Senhor veio de encontro, irmãos, primeiro comigo, né, essa palavra o Senhor tratou comigo. Eu tenho pedido ao Senhor realmente para que eu possa conseguir praticar aquilo que eu vi nesse personagem para trazer também para os irmãos, para compartilhar com os irmãos. E hoje eu gostaria de estar falando sobre Barnabé. É um discípulo do Senhor que às vezes passa um pouco despercebido na leitura, né, do texto, apesar dele acompanhar aí um grande, né, apóstolo do Senhor que foi levantado pelo Senhor, que é Paulo. Mas existem características em Barnabé que às vezes a gente realmente passa despercebido, a gente pode aprender com Barnabé em como ter, né, uma mente contagiante, como ser como Barnabé e ser um exemplo contagiante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Tá? Os irmãos podem permanecer assentados, eu vou estar fazendo a leitura de alguns versículos, né, para que a gente possa caminhar pela história, para estar entendendo melhor, né, sobre esse personagem. Então, Barnabé, ele foi um exemplo contagiante. E eu gostaria de começar com o significado, né, do nome de Barnabé. Barnabé, não sei se os irmãos vão conseguir ler nessa letrinha, tá pequenininho ou não, mas o significado do nome dele é Filho da Consolação. E aí esse nome, né, esse significado, ele já aponta para a essência da vida de Barnabé. Né? Um homem que realmente ele estava ali para encorajar aqueles à sua volta, que estava ali realmente para estar acompanhando as pessoas ao seu redor. E nós vamos aprender, né, alguns pontos muito importantes sobre a vida desse nosso personagem.
personagens de hoje, tá bom? E o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre Barnabé é que ele tinha um coração doador. E aí, em Atos, capítulo 4, Atos, capítulo 4, no versículo 36, a partir do versículo 36, é aonde é a primeira vez que aparece Barnabé, né, sendo descrito aqui no livro de Atos, tá bom? Então, versículo 16 vai dizer assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento ou filho da consolação, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Bom, o livro de Atos, irmãos, ele inicia aí essa construção aí, né, e o estabelecimento da igreja do Senhor. Né? Os apóstolos, os discípulos estavam ali caminhando, iam de cidade em cidade, né, nas regiões, para poder então instituir ali a igreja do Senhor, pregar às pessoas. E nesse momento aqui que Barnabé aparece, né, nesse primeiro momento, ele aparece com esse coração doador. E, de primeira instância, ele aparece, de fato, doando algo financeiro. Né? Ele tinha uma propriedade, ele vai lá, ele se desprende daquilo para ajudar naquele ministério. Né? E sim, isso é muito importante, e a gente vê que na nossa igreja, glória a Deus, falando da nossa igreja tem um coração doador. A gente vê que todos os ministérios da nossa igreja são abençoados, inclusive o nosso ministério de jovens adolescentes é muito abençoado pela igreja, porque tem sempre um coração disponível a estar nos ajudando, e isso é uma bênção. Mas eu fiquei pensando sobre esse ponto, né, de ser um coração doador, e a gente vai ver isso ao longo da vida de Barnabé, que ele não era um homem que apenas doou financeiramente, que se desprendia de algum bem para dizer assim, eu doei, fiz a minha parte. Mas ele era um homem que doava a sua vida, doava o seu tempo, doava ali a sua disponibilidade, né? Doava ali a sua própria vida para abençoar a vida daqueles que estavam ao seu redor. Né? Os discípulos que ele caminhava, as pessoas que estavam ali ao seu redor. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Como ter uma postura de alguém que contagia, né? Tendo esse coração também doador, disponível, generoso, mas não apenas com uma questão financeira, irmãos, mas de tempo mesmo. Hoje em dia a gente vive num mundo tão corrido, com tantas questões, é tão difícil às vezes a gente encontrar com pessoas, né? E ter aquele tempo de qualidade mesmo. A gente se fala pelas redes sociais, a gente vê, né, às vezes a vida das pessoas pela rede social. Às vezes a gente chega num encontro como esse, assim, né, de estarmos reunidos para louvar o Senhor, e por causa da correria do dia a dia, né, acaba-se a nossa reunião e a gente logo se despede, cada um vai para a sua casa, mas às vezes alguém precisa do seu ombro, amigo, alguém precisa que você ouça, sabe, que você compartilhe algo, que você mande uma mensagem, né, e diga assim, olha, eu estou preocupado com você, eu estou orando por você, como que eu posso ajudar você nessa situação? Né? Às vezes você realmente não vai poder fazer muita coisa pela pessoa no primeiro momento, mas só de você se colocar à disposição, com um coração generoso, dizendo assim, olha só, eu estou aqui. A hora que você precisar, eu estou aqui, sabe? Eu estou orando pela sua vida, o que eu puder, né, te ajudar, eu estou aqui. Então, às vezes, nos falta esse coração gentil, esse coração de doar a nossa própria vida, né, para estar abençoando a vida de outras pessoas. E Barnabé tinha esse coração. Né? E como não se contagiar com uma pessoa, né, que se preocupa, que quer estar presente, que se doa, né, para a vida dos outros irmãos, sabe? Que se preocupa com os outros irmãos. Então, logo de início, eu fiquei pensando sobre isso, né? Alguém que quer contagiar outra pessoa precisa ter esse coração doador, precisa ter um coração disponível, né? Ter uma vida generosa em vários aspectos, e não apenas, né, nessa questão financeira, mas para ajudar os nossos irmãos, né? Que o nosso amor não seja apenas de palavras, mas que sejam de atitudes que possam transformar a vida daqueles à nossa volta. Amém?
E aí o segundo ponto sobre Barnabé é que ele é defensor dos irmãos. E aí lá em Atos 9, a gente começa a ver ali sobre Saulo, né? E aí Saulo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, né? E esse apóstolo ali é transformado, né, pela ação ali do Espírito Santo, tem encontro com Jesus. E nós sabemos que a caminhada de Paulo, né, anteriormente, era de ser perseguidor dos cristãos. Então, no capítulo 9 aqui de Atos, a gente começa a ver essa conversão de Saulo. E aí Barnabé, né, aparece em seguida, porque Saulo, né, como eu disse, ele era perseguidor dos cristãos. Então, assim que acontece essa conversão, tem até um outro discípulo que aparece, né, também no capítulo 9, que é Ananias, que o Senhor aparece para ele numa visão e fala para ele que ele tem que ir lá encontrar com Saulo, né, porque Saulo ele fica 3 dias, né, sem enxergar, e que era para ele ir lá, era para orar por Saulo, e Ananias, logo de cara, ele questiona o Senhor. Ele, Senhor, mas eu ouvi coisas terríveis sobre, né, Saulo, e ele é perseguidor, né, dos cristãos. Como, né, eu posso ir lá e fazer isso? E aí o Senhor vai e fala com Ananias, né, que era para ele ir porque Saulo seria instrumento, né, um instrumento que ele escolheu para levar a mensagem aos gentios, aos reis, né, e também para o povo de Israel. Então o Senhor dá esse direcionamento, Ananias ele obedece, ele vai lá, fala com Paulo, né, obedece o Senhor, fala lá com Saulo ainda, né, e aí a gente vê que depois disso, Saulo, ele se converte, ele é cheio ali de encorajamento e ele fica empolgado, ele vai começa a pregar a palavra do Senhor, ele já vai e começa a falar que Jesus era o Filho de Deus e começa a realmente ali seguir com o seu ministério. E só que Paulo causa estranheza nas pessoas. As pessoas ficaram, né, algumas assustadas. Por quê? Porque ele era um perseguidor. Então a transformação dele realmente foi assim, muito forte, muito grande. Mas assustou muitas pessoas, porque as pessoas não sabiam se aquilo era verdade ou não. Se talvez ele não estava usando daquilo para se aproximar dos discípulos, né, e poder prendê-los e tudo mais. Então alguns tinham medo, né, de como Saulo reagiria, né? Se era verdadeira a sua conversão. Então, aparece Barnabé. E aí o texto, né, do capítulo 9, lá no versículo 27, vai dizer, né, que Barnabé levou Saulo aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, Barnabé aqui, ele enxerga o melhor na vida de Paulo, sabe? Barnabé aqui, ele teve a coragem para defender alguém que ninguém estava acreditando. Defender alguém que, a primeiro momento, as pessoas olhavam e falavam assim, será mesmo? Será que se converteu? Será que, né? E quantas vezes nós, irmãos, a gente acaba se pegando com essa postura desses outros discípulos e a gente, em algumas situações, a gente, em vez de enxergar o melhor, né, tentar enxergar o melhor das pessoas, a gente acaba vindo com julgamentos preconceituosos, né? A gente vem com críticas, a gente já vem logo com aquele pé atrás, sabe? Em vez de pensar sobre o que o Espírito Santo pode ter feito na vida daquela pessoa, sabe? E encorajar, além daquela pessoa, a outros irmãos a apoiarem essa pessoa que está começando na caminhada, né? Principalmente os novos convertidos. Saulo aqui era um novo convertido, né? Ele estava empolgado e ele tinha conhecimento ali da letra, né? Então, ele queria pregar, ele queria falar da palavra do Senhor, mas era um novo convertido. E era alguém que tinha um passado, né? E pelo seu passado, as pessoas tinham medo, né? De como seria daqui para frente. As pessoas ainda não tinham aquela confiança em Saulo. Mas Barnabé aparece para poder estar ali defendendo a Paulo, né? Naquele primeiro momento. Então, ele tem essa coragem, né? Ele não se precipita em julgar a Paulo, mas ele vai lá e né,
traz Paulo para perto dos apóstolos e olha só o que Deus fez na vida de Saulo. Olha só o que Deus está fazendo na vida dele. Né? A gente precisa, de fato, ajudar agora Paulo, né? Ajudar Saulo a estar no caminho certo. E essa deve ser a nossa postura de encorajamento. Essa deve ser um caminho para uma mente que quer contagiar. Né? Existem muitos irmãos, muitos amigos que estão na sua caminhada ali, né? No início da sua caminhada cristã. E não é fácil, né? Não é fácil. Então, que nós não sejamos, né, aqueles que julgam, que criticam, que afastam, talvez, essas pessoas que estão no começo da sua caminhada. Mas que a gente possa ser aqueles, né, como o Barnabé, que vai lá, que puxa, que incentiva, que procura, que quer caminhar junto, né? E que ajuda outros irmãos também a tentarem ver o melhor, né, nessas pessoas. Amém? Então, que a gente possa conseguir ser, né, edificadores, né? Não aquelas pessoas que constroem muros, mas pessoas que constroem pontes, né? E aí, quando a gente consegue construir esses links, né, esses pontes entre pessoas, a gente consegue ver um crescimento saudável do reino do Senhor. A gente consegue ver um crescimento saudável da igreja do Senhor. Porque quando a gente se fecha, né, e a gente acaba construindo esses muros por causa, né, dos nossos preconceitos e julgamentos, isso atrapalha o crescimento, né? E aí a gente pode estar acabando que a gente afasta as pessoas que estão querendo caminhar, que às vezes estão até empolgados ali como Saulo, né? Eles estavam empolgados, querendo pregar, falar da palavra, mas se não houvesse um Barnabé na vida de Saulo ali, talvez Saulo teria desanimado um pouco, né? Porque talvez Saulo, poderia ter olhado e falado assim, ninguém acredita em mim, né? Poxa, é tão difícil caminhar sozinho. Então, que nós possamos pensar sobre isso. É difícil, irmãos, caminhar sozinho, principalmente quando a gente está no início da nossa caminhada de fé, né? Então, que possamos parar para pensar sobre isso. Como eu posso ser um Barnabé na vida de alguém também dessa forma, né? Incentivando, né? Vendo o melhor na vida das pessoas, não trazendo julgamento nem crítica, porque já é muito pesado, né? A vida já é muito pesada, a gente já tem que lidar com tantas coisas. Então, se a gente não consegue ver o melhor nas pessoas, né? Cristo vê o melhor em nós, né? Para para pensar em você mesmo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então, Cristo viu algo de bom em mim. Ele vê algo de bom em mim. Eu não sou boa, sabe? Então, nenhum de nós aqui somos bons o suficiente. Então, quem sou eu para julgar, né, o início da caminhada de alguém, o meio, o final, a gente nunca sabe. Mas quem sou eu para julgar a vida de alguém, né? Eu não sou nada. E Deus achou algo bom em mim. Então, possamos pedir ao Senhor que enxerguemos também de nossos irmãos, né, o melhor. Amém? E o ponto 3, fonte de encorajamento. Atos 11, a partir do verso 22. Aqui nesse texto de Atos 11, a partir do 19, um pouquinho antes, os discípulos eles tinham sido dispersos aqui nesse período aqui por causa da perseguição da pregação, né, ali do Evangelho, logo depois que Estevão ele é morto, tá? E alguns dos discípulos, né, que tinham ido lá para aquela região de Antioquia, eles começaram a anunciar o Evangelho para os gentios, tá? Os gentios, irmãos, são todos aqueles que não eram judeus, né? Não era considerado da linhagem dos judeus. Então, e o Senhor Jesus, ele veio para todos, né? Não apenas para judeus, mas ele veio para toda a humanidade. E os discípulos estavam cumprindo esse rito de pregar o Evangelho a todos, né? E eles estavam ali nessa região ali de Antioquia, né? Estavam ali falando a respeito do nosso Senhor Jesus. E aí o texto vai dizer lá no versículo 21 que a mão do Senhor estava com eles e muitos dos gentios ali creram e se converteram ao Senhor. E aí no 22 ele segue, dizendo assim, quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor.
Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A gente vê aqui, né, mais uma vez, eles estavam estabelecendo, né, continuando seu ministério, estabelecendo a igreja nessa localidade, e a pregação do evangelho estava crescendo, pessoas estavam se convertendo, e Barnabé, ele chega nesse local, ele é enviado para esse local para encorajar aquele povo. E aí, talvez Barnabé poderia ter chegado, né, não, eu vou ser enviado para lá, e Barnabé poderia ter chegado e logo de cara visto o que estava errado. Isso aqui está dando certo, beleza, mas vamos ver o que não está acontecendo direito, o que não está fluindo, o que está dando errado, e já logo procurado algo para criticar aquele povo. Mas Barnabé não faz isso, ele já chega dando um encorajamento para que aquele povo permanecesse no Senhor. Porque quando a gente permanece no Senhor, né, a gente consegue entender o discernimento que Ele nos dá para poder continuar na sua jornada, na caminhada, naquilo que nós temos para fazer. E aí, permanecendo no Senhor, a gente vai conseguir fazer a vontade dele. Todas as outras coisas vão se encaixando, vão fluindo. E esse encorajamento que Barnabé estava fazendo era essencial para que aquele povo ele não desistisse, sabe? Não desistisse de procurar ao Senhor, não desistisse de estudar a palavra, não desistisse de continuar tentando, porque já começava assim uma perseguição, né? Os próprios judeus ali da época, né, que ficavam, os textos, a gente vai ler, diversos textos falam que os judeus sentiam inveja, iam lá e começavam a tramar contra os discípulos. Então, existia ali já essa perseguição. Então, Barnabé chega e Barnabé encoraja que eles permanecessem ali no Senhor. E às vezes a nossa caminhada é muito difícil. Acontecem tantas coisas, né? Na nossa vida pessoal mesmo, que às vezes nos atrapalham na nossa caminhada, né? Às vezes a gente traz isso para dentro da casa do Senhor, né? Porque a gente não tem como separar, né, a nossa vida, dividir. Então, às vezes, certas coisas nos desanimam, às vezes a vida fica pesada, a caminhada fica pesada, mas se a gente tem alguém que possa ser um bálsamo para a nossa vida, sabe? E traz esse encorajamento e fala assim, olha só, não vamos desistir, né? Todos aqui, né, que fazem parte de algum ministério, às vezes estão até à frente, sabe como que é difícil, né? Você mobilizar alguma coisa, você estar ali, né, na caminhada, às vezes bate realmente um desânimo, né? E aí a gente logo para pensar assim, será? Será que eu desisto? Será que eu continuo? Será que eu persisto? Mas glória a Deus, porque sempre tem um Barnabé para nos levantar, sabe? Esses dias mesmo, né? Como eu disse para os irmãos, essa palavra falou comigo, tá? Então, assim, às vezes a gente tem, né? Eu, principalmente, tenho essa tendência de não pensar tanto quanto Barnabé. E há pouco tempo, conversando, né, com uma jovem que é parceira, né? E é amiga e está sempre junto, às vezes a gente acaba desabafando, né? E aí eu cheguei a comentar algo que passou no meu coração que me entristeceu, né? E essa pessoa, ela sempre tem uma palavra de encorajamento, sabe? E aí ela sempre fala, não, vamos orar, vai dar certo. Não, fica tranquila que, olha, já deu certo. A gente vai estar orando, e aí ela fala assim, por que a gente não faz assim, desse jeito? Por que de repente, será que você já não pensou em fazer dessa forma? Sabe? Sempre botando pra cima, sempre falando de um jeitinho que assim, né, não desiste. Sabe? E como que isso é importante na nossa caminhada? Ter alguém que olhe pra você e fala assim, não desiste, né? E te dar ali esse renovo, né, que é um bálsamo do Senhor. E isso me fez refletir, né? Será que nós, né, temos sido bálsamo para a vida de alguém, algum irmão que esteja precisando? Sabe? A gente precisa pedir esse discernimento ao Senhor, né? De nos mostrar, nem que for uma pessoa para a gente caminhar junto, sabe? Uma pessoa para que a gente possa estar ali andando junto, percebendo, sabe? Poxa, você não está legal, né? O que está acontecendo? Não desanima, não. Né? É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que é o dono, né, de todas as coisas, é para Ele, é por Ele. Então, não desanima, né? Então, que nós possamos ser como Barnabé, fortalecedores daqueles que podem ser, né,
que estejam desanimados e aqueles que podem vir a ficar desanimados ao longo da sua caminhada. Então, que nós possamos encorajar aqueles à nossa volta, né? Com a nossa fé, com o nosso ânimo. Né? Barnabé, o texto diz que ele chegou lá e ele ficou contente com aquilo que estava acontecendo. Né? Às vezes a gente, como eu disse, tem essa tendência, né, a olhar para aquilo que está dando errado. E a gente esquece de ver quantas são as bênçãos e quanta coisa boa o Senhor faz e tem feito. Né? Às vezes a gente acaba pecando e olhando para aquilo que está dando errado, ou aquilo que a gente acha que está dando errado. E aí isso acaba contaminando, né, contagiando de forma negativa a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. A Bruna falou, né, sobre o contágio no dia que ela pregou e essa questão do contato. Então, se eu sou uma pessoa totalmente desanimada, que não encoraja, que só sabe reclamar, que só sabe criticar, que olha para tudo e tem sempre uma palavra negativa, uma palavra de desânimo, e eu colo com você, ou você vai sair correndo de mim, eu espero, ou você vai ser o quê? Contagiado pela minha postura negativa. Aí daqui a pouco você tá assim, é mesmo, é verdade. Nossa, isso não funciona, né? Não dá certo mesmo. Nossa, realmente é muito difícil. Isso aqui é terrível. Isso aqui precisa melhorar. Isso aqui, sim, a gente precisa, irmãos, sempre fazer o melhor para o Senhor. A gente precisa pedir discernimento para o Senhor para a gente poder ver aonde que a gente está errando e melhorar. Sim, mas a gente precisa olhar sempre o melhor das pessoas. A gente precisa sempre olhar o melhor daquilo que Deus já fez e Ele ainda está fazendo. Né? Igual o mês da mocidade, por exemplo. Né? É o nosso sonho um dia poder ver a nossa igreja inteira lotada de jovens e adolescentes. Sim, essa igreja poderia estar mais lotada ainda de adolescentes e jovens cristãos nesse mês da mocidade. Poderia. É um sonho nosso. Só que a gente não vai desistir. A gente não pode desistir. E a gente precisa ter uma mentalidade de Barnabé para que a gente possa conseguir encorajar, né, as outras pessoas ao nosso redor, para que eles também não venham desistir, e a gente possa continuar com esse ministério. E contagiados, a gente possa conseguir contagiar outras pessoas. Porque, realmente, se a gente não tiver essa mentalidade, a gente não tiver esse posicionamento, essa mentalidade de Barnabé, a gente não vai conseguir contagiar, nem dentro da nossa casa e nem lá fora. A gente não vai conseguir ser como esses discípulos aqui, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, sabe? Seguindo por todos os lugares e pregando assim de forma, sabe? Tão empolgante. E eles não tinham medo da perseguição, não tinham medo da morte, não tinham medo do apedrejamento, sabe? E às vezes a gente tem medo da chuva que está caindo. Às vezes a gente tem medo da opinião dos outros, sabe? Às vezes a gente tem medo de nada. Enquanto os apóstolos que a gente aprende aqui no livro de Atos, a gente vê que eles doavam a sua vida, eles entregavam a sua vida, o seu tempo, a sua disposição, tudo que eles tinham, não tinham medo, simplesmente porque eles amavam a Cristo e eles queriam ver pessoas sendo salvas. Eles estavam indo cumprir aquilo que o Senhor chamou eles para fazer, que era pregar o Evangelho. Então, a gente precisa ser despertado por esse posicionamento, sabe? Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, como ter uma mente que contagia, né? A gente já falou sobre a bondade de Barnabé, a gente já destacou, né? Ele era um homem de Jesus, um homem de coração doador, mas ele também era um homem cheio do Espírito Santo, né? E que nós temos dentro dessa qualidade, né? Ele era alguém que tinha os frutos do Espírito, sabe? E ele realmente
alegria, bondade, longanimidade, sabe? Perdão. A gente precisa procurar, irmãos, estar alinhados com o Espírito Santo, sabe? Para que a gente possa produzir esses frutos dele. Né? Barnabé era alguém que amava o Senhor Jesus, era alguém que tinha o Espírito Santo dentro da sua mente, do seu coração. E é por isso que ele conseguia, né? É por isso que a palavra do Senhor destaca isso nele. Tem um homem cheio do Espírito Santo. E também destaca a fé que ele tinha. Né? Uma pessoa com fé, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que quer ali fazer, né, o melhor para Deus, que acredita em Jesus. É alguém que acredita. Será que a nossa fé tem contagiado as pessoas ao nosso redor? Será que tem demonstrado tamanha fé para contagiar aqueles que caminham comigo? Olham para a minha vida? Será que as pessoas olham para a gente e falam assim, poxa, que homem, que mulher de fé, eu quero ter isso, sabe? Eu quero poder continuar caminhando, por mais que seja difícil, por mais que as lutas venham, por mais que realmente a vida não seja fácil, mas eu quero olha que fé genuína, que fé maravilhosa no Senhor Jesus. Olha o que Jesus faz na vida dessas pessoas com grande fé, sabe? A gente precisa desejar viver, sabe? Com um coração fervoroso, esse coração cheio de Santo, cheio realmente dessa fé que é contagia. Então, Paulo, Barnabé, ele praticava, né? Ele também era cheio do Espírito Santo e ele vivia pela fé. E o quinto ponto, ele tinha coragem de falar a verdade. Lá em Atos 13, do versículo 44, vai dizer, né, que eles continuavam ali pelas cidades ali, né, falando da palavra do Senhor, e quando alguns judeus, né, da região onde eles estavam ali, eles viram a multidão se reuniram, viram o que estava acontecendo, eles ficaram com inveja. E eles começaram a difamar Paulo naquele momento ali, né, Paulo e Barnabé estavam caminhando junto aqui, nessa região. Então, Paulo e Barnabé, eles se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas, uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecer aos gentios, pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, por mais que houvesse ali, né, uma oposição à pregação do Evangelho, Paulo e Barnabé estavam firmes ali, né, e se posicionaram dizendo: olha só, a gente veio para pregar para vocês também. Não é que vocês estão com inveja, né? Mas eles tinham essa missão também de pregar a notícia. Agora eles estavam indo proclamar a palavra do Senhor para todos aqueles que queriam ouvir. E existiam pessoas ali sedentas para ouvir a voz do Senhor. Existem pessoas sedentas para ouvir a voz da verdade, ouvir a palavra da verdade, ouvir sobre a verdade. A verdade é Cristo. Então nós precisamos nos posicionar, irmãos, para que tenhamos essa ousadia, sabe? De falar a verdade, de nos posicionarmos de forma verdadeira. Em algum momento, né, a gente vai precisar ser um encorajador, aquele que consola, aquele que dá um ombro amigo, aquele que vai trazer o bálsamo sobre a vida dos nossos irmãos, assim, mas sempre falando a verdade. Talvez às vezes você vai ter que ser até um pouco mais firme, mas falando a verdade. Com amor, mas falando a verdade. E Barnabé era esse homem, né, que tinha essas qualidades e fala a verdade, independente das consequências. Né? Então, que sejamos firmes na nossa fé, né, dispostos sempre a proclamar a palavra do Senhor, independente das consequências que possam vir ao nosso redor. Amém? E por último, irmãos, uma humildade
tinha fé para ser curado. E aí Paulo simplesmente vira para ele e fala assim, levanta-se. E aí aquele homem imediatamente ele dá um salto, sabe? E aí a multidão que estava ali ao redor, porque se aglomerava muitas pessoas para ouvir a pregação e estar estável de gravidez. E aí aquele homem dá um salto, aquele homem fica de pé, curado, e a multidão fica alvoroçada, sabe? E aí as pessoas começaram a ficar ali assim, perplexas, só que eles começaram a adorar a Paulo e a Barnabé. Eles queriam oferecer sacrifício a eles, né? Eles estavam assim, eles são deuses, desceram, estão aqui no nosso meio. E aí, no mesmo instante, né, Barnabé e Paulo, eles repreendem aquelas pessoas, e aí eles dizem lá na parte do versículo 14, diz assim, ó, quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, eles rasgaram as suas roupas e correram para o meio do povo gritando, amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas um os deixou sem evidência de existência da sua vontade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício. Então, essa multidão ali, né, ofereceu sacrifício, mas a primeira atitude que esses homens tiveram foi de repreender eles e dar toda a honra, toda a glória ao único Deus que merece tudo isso. Né? A gente vive num mundo, irmãos, onde as pessoas querem reconhecimento, as pessoas querem estar nos primeiros lugares. Né? Se você não tiver um reconhecimento mínimo, tchau, aqui no meu lugar, vou embora. Sabe? A gente vive num mundo assim, as pessoas querem ali que as pessoas te vejam. Né? Eu quero que te vejam, eu quero estar sendo reconhecido de alguma forma. E a gente precisa pensar que nós precisamos ser humildes, assim como Barnabé, assim como Paulo. Né, que tiveram essa humildade de reconhecer que somente Deus era digno de ser adorado. Então, irmãos, a vida de Barnabé nos traz, né, nos oferece um modelo realmente contagioso, sabe? Eu pedi ao Senhor que me desse essa orientação, essa direção, porque é algo que eu precisava para a minha vida e algo que o Senhor tomou para poder estar compartilhando com os irmãos. Né? Então, a gente observa na vida desse nosso personagem, né, desse nosso discípulo, que ele era generoso, desprendido, defensor dos irmãos e não crítico. Ele encorajava, era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé verdadeira. Ele era uma pessoa verdadeira e era humilde. Né? E o texto, né, base do nosso mês vai falar sobre a mente de Cristo. Por que Barnabé, irmãos, ele conseguia ter essa mente como ele tinha? Porque ele tinha a mente de Cristo. Porque ele era alguém apaixonado pelo Senhor, era alguém que teve um encontro com o Senhor e buscava ter a sua mente renovada, né, pelo exemplo do nosso próprio Jesus. E nosso Jesus foi o nosso maior exemplo para todas as coisas. Né? Quem foi aquele que mais nos amou e se curou de problema? Foi Jesus. Né? Quem foi aquele que mais encorajava a pessoas? Era Jesus. Né? Quem era realmente bom? Quem realmente poderia ser chamado de bom? Né? Quem realmente tinha ali, né, o poder de Deus? Jesus. Quem era realmente humilde? O nosso Senhor Jesus. A gente vai estudando, né, os evangelhos e a gente observa que o próprio Senhor Jesus, nos diversos textos que a gente tem, ele mesmo, em dados momentos, ele virava e falava assim: olha, eu estou aqui porque a minha vida, né, vai ser glorificada. Deus é glorificado através da minha vida. O Pai será glorificado através de mim. Então, o próprio Jesus, que era Deus, que era o Rei, que é o Rei dos Reis, ele dava toda a glória, toda a exaltação ao Pai. E às vezes nós não somos nada, nós queremos a glória para a gente, sabe? A gente quer a atenção para a gente quer os primeiros lugares. A gente precisa tomar cuidado com isso. Deus nos deu muitos dons e talentos. Você vê Barnabé
Barnabé, Paulo, Pedro, quantos discípulos que tinham ali, uma missão tão bonita e eram cheios do Espírito Santo. Atos vai dizer que a sombra de Pedro curava. Você imagina, né? Ele não precisava nem abrir a boca. Ele poderia ter passado na cabeça dele de se achar muito, se achar bom, se achar que tinha um poder, mas era para Deus, era o Espírito Santo, era a ação do Espírito Santo através da vida dele. Nós podemos ter muitos dons, muitos talentos e colocá-los todos à disposição do Senhor, mas esses dons, queridos, vêm do Senhor. Esses dons, esses talentos, vêm de Deus. É tudo dele, tudo pertence a ele. Então, tudo que a gente possa fazer, que realmente possa ser caracterizado como uma coisa boa, vem do Senhor. Ele é de fato a nossa fonte para todas as coisas, fonte de encorajamento, fonte de bondade, fonte de alegria, fonte de paz, né? Fonte de humildade. Amém? Então, que possamos buscar ter essa mente como a mente de Barnabé e procurar direto na fonte, que é Cristo. Né? Barnabé caminhava com o Senhor, amava o Senhor. Para que a gente possa conseguir ter uma mente contagiante, a gente precisa amar o Senhor sobre todas as coisas e pedir: Senhor, renova minha mente, me faz pensar como Cristo, me faz amar a tua palavra, me faz amar os meus irmãos, amar as pessoas ao meu redor, me faz ser e ter, né, esse coração, né, que ama a tua palavra e ama também ao próximo. Amém? Todas essas características que a gente consegue encontrar em Barnabé, nós possamos pedir ao Senhor que Ele, o próprio Deus, encontre também em nós. Né? Talvez existam algumas características que a gente precisa pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda. Eu tenho essa dificuldade. Então, nessa noite, eu gostaria de encorajar você a estar orando nesse momento, pedindo ao Senhor: Senhor, quais desses pontos eu preciso melhorar? Sabe? Como eu posso ser um Barnabé na vida de alguém? Às vezes, como eu disse no início, né, tem irmãos que estão precisando, às vezes, apenas que você dê um abraço. Às vezes, apenas que você chegue e olha, eu estou olhando para você. Né? Sem julgamentos, sem críticas, sem peso numa conversa, mas só dizer: olha, eu estou aqui, tá? Esquece que eu estou aqui. Olha só, não desanima, vai dar certo. O Senhor está na frente, é para Ele, é por Ele. É Ele que comanda todas as coisas. Não desanima. Né? E que os irmãos possam estar orando, né? Pela nossa igreja de forma geral, mas principalmente pela nossa juventude durante todo esse mês, orando pelos nossos jovens e adolescentes. O Senhor nos enche desse encorajamento, contagie cada vez mais, né? Nosso coração seja cheio de ideia, de ousadia para pregar a palavra do Senhor, né? Que nossos jovens e adolescentes possam conseguir estar cada vez mais unidos e firmes na palavra do Senhor e que o Senhor possa realmente transformar a nossa história, a nossa vida, amém? Que todos nós, não só os jovens e adolescentes, possamos pensar sobre essa palavra, de como podemos ser Barnabé na vida de alguém. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, irmão. Essa foi a palavra que o Senhor